família. Nós sabemos, é Cristo. Mas eu quero dar a ênfase, marido e esposa, marido e mulher, como esses instrumentos de Cristo para a sustentação do lar. Então é um mês reservado para orarmos em prol da família. No ano passado, os irmãos devem lembrar, mas eu até gostaria que você fosse lá atrás do nosso canal no YouTube e encontrasse, foi em maio também, uma pregação que nós meditamos sobre os fundamentos da família, sobre os cuidados que nós precisamos ter em relação à escolha do cônjuge. Nós falamos sobre isso ano passado aqui de púlpito, e o principal deles, nós vimos a questão do jugo desigual, que tem a ver com uma escolha insensata de alguém que decide casar com alguém que não conhece a Cristo, que não partilha da mesma fé, e isso certamente traz consequências. Um cristão precisa compreender que a escolha do cônjuge não deve se dar apenas por uma orientação sentimental. Há princípios estabelecidos por Deus na sua palavra sobre com quem você deve casar. Não vai ter um nome certinho de com quem você vai casar, mas os princípios são tão bem estabelecidos que sim, um irmão em Cristo, ou os teus pais, o pastor, pode sim chegar até você e falar: não está em coerência com o que Deus estabelece na sua palavra sobre com quem você deve casar. Você deve abandonar este relacionamento se você quiser honrar ao Senhor Jesus Cristo. Sim, nós temos essa autoridade. Os princípios bíblicos é que devem reger essa escolha tão importante nas nossas vidas. E nós vimos isso com muitos detalhes naquela pregação. Não que nós não tenhamos conversado e falado mais sobre isso, especialmente com os nossos jovens e adolescentes. É quase uma goteira batendo no mesmo lugar ali, sobre essa temática. E de púlpito mesmo, sempre que tivemos a oportunidade de mensurar isso, nós fizemos assim. Na ocasião eu também pude destacar um conselho pastoral, baseado também em alguns princípios bíblicos, que nos ajudam a compreender o porquê não é sábio que um adolescente inicie um processo de namoro. Aí depois então, por isso que eu estou aguçando vocês novamente, para que vocês revisitem esta pregação, porque lá eu fui dando algumas bases e alguns princípios de sabedoria em torno desta verdade. O que eu diria que é uma daquelas zonas cinzentas, que a gente tem comentado muito aqui em Romanos, porque você como pai e mãe é a autoridade final sobre os teus filhos, e no fim das contas, se você vai autorizar que um filho adolescente venha namorar, bom, entenda-se com Deus, mas o meu conselho pastoral, que eu entendo como baseado em princípios de sabedoria bíblico é: adolescente não namora. Mas eu digo que é uma zona cinzenta. É uma zona cinzenta. Aí cada um tome a sua decisão. Agora, com relação a jugo desigual, aí já nós não estamos mais numa zona cinzenta. Aí sim eu como pastor, você gostando ou não, eu terei que me aproximar de você para dizer: isso não agrada ao Senhor, isso não convém, este namoro não pode prosseguir. Ah, mas meu pai... Não, ele não pode. Não pode. Porque há um princípio estabelecido pelo Senhor, do qual eu não posso abrir mão, e nem você como pai ou mãe deveria. Então olha, nessa área, há essa área cinzenta, e há aquilo que é então negociável, e aquilo que é inegociável. Mas eu ainda fico com este conselho de sabedoria: adolescentes, agora é tempo de você buscar o Senhor, de você servir ao Senhor, de você crescer e amadurecer. Não é tempo de namorar. Então, eu pude na ocasião lembrar um pouquinho disso, e basicamente porque se faz necessário certo amadurecimento, especialmente em 4 eixos principais que na adolescência ainda não foi possível se consolidar: amadurecimento espiritual, emocional, físico e financeiro. Um adolescente ainda não está consolidado disso. Então, o meu conselho, ele parte do princípio do bom senso e de princípios bíblicos. Como eu falei, trata-se de uma zona cinzenta, sim. Cada pai é a autoridade final sobre os seus filhos e há de prestar contas a Deus sobre a vida dos seus filhos. Vai prestar.
vai prestar. Nós devemos temer mesmo, nós devemos nos encher de temor sobre essa prestação de contas. E aí zelar, e aí buscar, conhecer o que Deus tem para nós. Dito isso, meus irmãos, nos valemos então de princípios bíblicos que apontavam para o fundamento de uma família, ou melhor, para como uma família deve nascer, por assim dizer. E dado esse passo então de orientação de base, hoje eu quero meditar com os irmãos mais uma vez sobre família, mas olhando para um segundo passo, para o amor que sustenta marido e esposa no papel bíblico. Não vou tirar nenhum coelho da cartola aqui essa noite, não. Não há nada de novo que você já não tenha ouvido. O grande desafio, irmãos, da nossa caminhada cristã é viver aquilo que nós já vimos tantas vezes. O Evangelho é de fato o que nos sustenta. O Evangelho é de fato a resposta para a família. Todos nós precisamos de um Salvador. Nós celebramos isso aqui hoje na Santa Ceia, de um Senhor, e esse Senhor é Cristo Jesus, que se entregou em nosso lugar na cruz, para que nós pudéssemos nele ter uma nova vida, e ter uma vida capaz de abrir mão de si mesmo, para que o nome de Deus seja exaltado. Então, quando nós pensamos em casamento, em família, ter Cristo como teu Senhor faz toda a diferença, pois é Ele quem nos capacita a viver na contramão desse mundo. Então o Evangelho é a resposta, ainda mais quando nós vamos percebendo que no Evangelho nós temos a maior prova de amor, a maior prova do perdão, a maior prova da renúncia, a maior prova de realmente abrir mão dos seus direitos, todos os princípios que eu e você, numa família, precisamos colocar em prática. O Evangelho é a resposta para o seu casamento e para a sua família. As distorções culturais que nós vemos na nossa sociedade, sobre o papel do homem, sobre o papel da mulher, têm conduzido a um desprezo da família. Nós precisamos ser aqueles que, como igreja, se posicionam de tal forma que os nossos pequenos olhem para um casamento e se alegrem em saber o que está acontecendo ali. Porque esse mundo está correndo numa direção em que falar em família, em falar em casamento já é nada, é banalizado, é lixo, a ponto dos nossos aqui talvez já estarem pensando em nem casar mais. Não estou dizendo em não desfrutar da área sexual e tudo mais, isso todo mundo quer, mas estou falando do compromisso diante de Deus, uma cultura que vai desprezando o que Deus criou. Então é necessário que cada um de nós desperte para o que Deus zela, e se apegue ao que Deus estabeleceu, não apenas na formação de uma família, e aí a gente tem toda essa ideia do jugo desigual, que eu já mencionei aqui, mas também na manutenção de uma família. Hoje na aula Fundamentos da Família, nós falamos um pouquinho sobre essa ideia de que passos precisamos dar para a manutenção de uma família. A negligência ao que é estabelecido pelo Senhor será a causa da desfiguração do nosso lar. Eu quero ler 2 textos com os irmãos, bastante conhecidos. O primeiro está ali em Efésios capítulo 5, então você pode abrir a sua Bíblia, em Efésios capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 22 até o 33, Efésios 5, 22 a 33. Diz assim a palavra do nosso Deus, Efésios 5, 22 a 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja,
porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Agora você mantém aí Efésios 5, coloca um dedinho aí em Efésios 5, e vá para 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, nós também vamos ler aqui os versos 1 a 7. Então mantenha aí marcado Efésios 5, e agora vá lá para primeira carta de Pedro, capítulo 3, diz assim, 1 Pedro 3, do 1 ao 7. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Até aqui a palavra. Esses textos, eles podem ser tidos como textos-chave quando nós pensamos no que vem a sustentar um casamento. E note aqui que tudo o que foi dito sobre as mulheres e tudo o que foi dito sobre os homens não fica no campo das ideias. Para que uma família esteja bem fundamentada, o Senhor, Ele espera de cada um de nós atitude. É evidente que é uma atitude de fé que se baseia nas Escrituras. Sair do campo das ideias, das boas intenções, é colocar um plano de mudança prático em ação. E pela manhã nós falávamos um pouco disso, demos algumas dicas de como colocar em prática um plano de ação em prol da manutenção, da sustentação do seu casamento. Hoje eu quero apontar rapidamente para alguns aspectos bem práticos do que o Senhor requer de nós, no que se refere a ser este instrumento de manutenção, de sustentação dos nossos casamentos, das nossas famílias. Só não caia no erro, meu irmão, de anotar agora aqui apenas o que o outro deve fazer, mas fique mais atento ao que o Senhor te pede, ao que o Senhor pede a você. Então, quando nós falamos sobre o que sustenta uma família, muitos pensam em aspectos como estabilidade financeira, filhos bem educados, uma boa comunicação. É claro que tudo isso é importante, é necessário, e a Bíblia tem instruções para nos dar a respeito disso, em cada uma dessas áreas. E claro que cada uma dessas áreas, de fato, irá contribuir para um casamento mais equilibrado, mais saudável, uma família que glorifique a Deus. Tudo isso é importante. E de fato integra um pouco essa base bem consolidada. Mas à luz das Escrituras, o primeiro e mais essencial fundamento da família é o casamento em si. É este relacionamento conjugal que não pode ser desprezado, que não pode ser colocado de lado, e aí então você começa numa corrida por ter finanças, ou qualquer outra coisa. É a relação entre marido e esposa que sustenta o lar. Claro, a gente já partiu do pressuposto que Cristo é o Senhor deste lar. Após isso, homem e mulher
precisam se posicionar dentro das responsabilidades que Deus deu de tal maneira que eles servem como colunas nesta base que é Cristo, nesse fundamento que é Cristo. Colunas de sustentação ali. E essa sustentação, ela não vem apenas do amor humano, mas ela vem da vivência dos papéis bíblicos que Deus estabeleceu desde a criação e que Ele reafirmou no Evangelho de Cristo. Então, quando nós lemos com atenção esses dois textos que nós lemos aqui, e eu queria até pedir para você durante a semana, e aí é um alerta, viu? Você que não é casado, não desliga a chave, porque esta palavra, ela também é para você. A palavra de Deus é toda ela para todos nós. Até porque, em algum momento da sua história, quem sabe você ainda pode vir a casar. E aí então, desde já, você precisa se munir daquilo que Deus deseja. Mas não só isso, ainda que você não venha casar, porque o propósito da vida é a glória de Deus, não é o casamento. O propósito da nossa vida é glorificarmos a Deus em todos os estados civis em que nos encontramos. Mas você, como membro da igreja do Senhor Jesus Cristo, há de abrir a sua boca para aconselhar. E mesmo não casado, poderá dar conselhos a alguém que vai casar, ou até mesmo a alguém já casado, porque a autoridade que nos vem não é da sua experiência, é das Escrituras. E o que vai sair da sua boca? O que vai sair da sua boca precisa estar firmado nos princípios estabelecidos. Então, não desliga a chave. Esta palavra, e você está pautado nos princípios bíblicos sobre casamento, sobre o papel do homem e da mulher, isso é para todos nós. Então, quando nós analisamos esse texto aqui, nós percebemos que Deus estabeleceu um padrão claro para o casamento, não para oprimir, mas para refletir a beleza da relação entre Cristo e a igreja. No texto de Efésios a gente vê isso. Ele começa a falar de toda a relação dos papéis entre homem e mulher, e aí de repente ele fala de um mistério, e aí Paulo afirma, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O casamento, o relacionamento de um homem e uma mulher dentro do casamento, ele aponta para a relação entre Cristo e a igreja, e isso eleva o nível do que vem a ser o casamento, coloca num alto patamar. Então, a importância e a relevância de nós nos posicionarmos biblicamente nos papéis que Deus tem nos dado, né? Isso tem a ver com a glória de Deus, e não só com um desfrute das consequências boas que você vai colher, os frutos bons que você vai colher, se você colocar em prática os princípios estabelecidos por Deus. Vai além dos frutos, até porque não é uma conta matemática, as coisas não funcionam exatamente, eu obedeço aqui e recebo aqui. Às vezes nós vamos ser fiéis no nosso chamado, nós vamos ser fiéis no cumprimento do nosso papel, e nem sempre o nosso cônjuge responderá à altura, até porque muitos de nós também são casados com pessoas que ainda não conheceram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então não dá para esperar mesmo. Mas até nós que somos casados com um crente, com alguém que teme a Cristo, é um miserável pecador, que carece da nossa compaixão, da nossa misericórdia. Então, é neste relacionamento conjugal que se manifesta de forma viva o Evangelho. Deus nos dá essa oportunidade de representarmos o Evangelho. A harmonia entre marido e esposa, portanto, não é apenas uma questão de felicidade doméstica, mas de fidelidade ao chamado cristão. Então vai além do que você sente ou deixa de sentir. Então eu quero primeiro, rapidamente, falar aqui com as mulheres, e para todos, né? Nós homens também temos que entender isso. A esposa, ela é chamada a sustentar o lar por meio da submissão piedosa. Efésios 5, 22, 24, ele nos apresenta o chamado das esposas. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. E essa submissão não é sinônimo de inferioridade, mas de ordem, de missão. Não tem nada a ver com o que esse mundo tenta impregnar nas nossas mentes, como se fosse algo inferior, opressor.
Essa é uma mentira de Satanás, para que você, mulher, não entenda e não queira se enquadrar no que Deus estabeleceu para você. Essa submissão, então, não é sinônimo de inferioridade. É uma atitude voluntária que nasce da fé e do desejo de honrar o próprio Cristo. Quando você decide voluntariamente se submeter ao seu marido, então você está honrando Cristo Jesus. A mulher piedosa, ela se submete ao seu marido, porque antes ela se submeteu a Jesus como o seu Senhor. E falar isso, o mundo range os dentes para nós, ao ouvir esta verdade simples. E na verdade, todos nós fomos contaminados em maior ou menor grau por esse feminismo, que tenta colocar homens e mulheres uns contra os outros, distorcendo e tirando o foco de qual é a verdadeira discussão, colocando uma discussão de poder ou de essência, quando na verdade nós sabemos, Deus disse que criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Agora depois Ele deu, de fato, funções específicas para cada um de nós. E este mundo não pode suportar estas verdades estabelecidas pelo nosso Deus. Trabalhar fora não é pecado, eu sei que isso pega muito, não é pecado. Uma mulher trabalhar fora. Mas também nós não deveríamos ficar horrorizados com uma mulher que se levanta e diz: eu sou uma dona de casa. Eu tenho prazer e alegria em cuidar do meu marido e dos meus filhos e da minha casa, para que o meu marido cumpra o seu papel, para que os nossos filhos estejam ali enraizados no verdadeiro evangelho. Eu sei que existem realidades financeiras que não nos permitem viver isso. E cada um que se entenda, é uma área cinzenta também. Contanto que você não despreze aquilo que Deus te deu. Então cuidado antes de abrir a sua boca para desencorajar uma jovem que pretende casar e cuidar dos seus filhos. Não sou contra ninguém estudar, Thaís tem mestrado, é mestra, ainda recebeu ainda quando mudaram para mestra, horrível essa palavra, o diploma dela está escrito mestra, né? E não mestre, mas tudo bem, fazer o quê? A Thaís é dona de casa. Teria algum problema dela trabalhar fora? Nenhum. Inclusive, então, para ela passar num concurso aí. Mas por vezes, a ideia, né, ou as pessoas ao redor vão pulverizando algo como se fosse uma desonra. Você querer cuidar da sua família. Cuidado com o que você está impregnando na mente das tuas meninas e dos teus meninos. Esse é o ideal de Deus. Uma mulher que se coloca como um instrumento de Deus, de piedade dentro da sua casa, para cuidar da sua casa, para andar junto com o seu marido lado a lado. A submissão aqui não significa passividade, vou deixar isso claro, né? Ou aceitação de abusos, não tem nada a ver com isso. O que Paulo ensina é que a esposa encontra no seu papel uma oportunidade de refletir a igreja, a noiva de Cristo, e que então ela se submete ao seu Salvador, que é Cristo, por amor. E isso exige fé, isso exige domínio próprio e confiança na soberania de Deus. Então a mulher que se submete com temor a Deus, ela edifica a sua casa com sabedoria, Provérbios 14:1, e ela contribui para a estabilidade do seu lar. E muitas vezes ela então demonstrar na prática que ela entende que Deus a colocou ao lado do seu marido para que ele a guiasse, para que ele a pastoreasse, não só ela, mas os seus filhos. E para isso o mundo também range os seus dentes. Então, mulher, você que é crente no Senhor Jesus Cristo, você tem a oportunidade, sim, até mesmo lá no teu lugar de trabalho, de ore ao Senhor para que Ele te dê oportunidade, para que você de alguma maneira deixe muito claro qual é o teu papel dentro da tua casa. Qual é o teu, ainda que você seja chefe lá no teu trabalho, e não tem problema nenhum, e as mulheres realmente são dignas de todo esse reconhecimento, porque estudam, se dedicam, trabalham. Os meninos aqui, para chegarem ali, vão ter que ralar muito,
E aí fica o alerta para cuidado com os nossos meninos. Nós não podemos nivelá-los por baixo. Eles precisam crescer mesmo. Como eles vão guiar, orientar as mulheres? Mulher, ore para que Deus te dê uma oportunidade para onde Ele tem te plantado, você testemunhar sobre o teu papel dentro da tua casa junto com os teus maridos. Eu tenho certeza que o mundo vai ranger os dentes para você neste momento, e você vai lembrar a quem você pertence e aos princípios que Deus estabeleceu para você. Mas escolha, faça esse teste e seja amada por este mundo. Deus te chamou para ser esse instrumento em todos os lugares. E Pedro reforça isso em 1 Pedro 3, 1-6, o texto que nós também lemos, ao dizer que mesmo quando o marido não obedece à palavra, a esposa pode ganhá-lo, sem palavras, pelo comportamento. E olha que uma característica de uma mulher que ama Jesus, que verdadeiramente tem um espírito submisso ao seu Salvador. Essa mulher que tem um marido incrédulo, ela poderá ganhá-lo sem palavras, pelo seu comportamento, e aí o texto vai dizer, com um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Mulher, no teu papel dentro da tua casa, você precisa priorizar esse espírito manso e tranquilo dentro da sua casa. Não desonre o seu marido. Fomos lembrados na classe hoje. Não desonre o seu marido com os teus desejos precipitados, que as coisas aconteçam agora para ontem. Aprenda a ter paciência. Deus está fazendo uma obra. É claro que você pode sim. Ô meu chapa, chega aqui, vamos conversar. Ô meu marido, vem cá. Com amor, com respeito, sim. Nem sempre, mas sim. Agora, busque desenvolver aqui um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Deus se agrada dessa postura. Em um tempo então em que o valor da mulher era atrelado à aparência externa, Pedro ele vai exaltar uma beleza interior aqui no texto dele. Ele não é contra uma mulher se arrumar, não tem nada disso, né? Claro, vai depender da motivação do seu coração. E eu aproveito para dizer, cuidado como você se veste, mulher. E homens também. Mas você deve se guardar, mesmo casada, somente para o seu marido. Então, por favor, abotoe tudo que tem que abotoar aí, para a glória de Deus. Mas Pedro está aqui num momento em que o valor da mulher é atrelado a essa aparência, ele está exaltando algo interior, uma beleza interior que não envelhece e não depende da moda. A esposa que vive assim, ela não apenas sustenta o seu lar, ela o santifica. E Sara, então, ela é citada como exemplo ali em Pedro. Ela chamou Abraão de Senhor. Não significa que você tem que chamar o teu marido de Senhor, não é nada disso. Mas ela demonstrou respeito. É isso que está em jogo aqui. Respeito, honra. E não sei se vocês sabem, mulheres, não é que um homem tem que ser exaltado, mas honra é algo que Deus nos criou de tal maneira, nós homens, que a questão da honra é algo importante. Nós nem paramos para pensar muito nisso, mas à medida em que somos desrespeitados, a nossa tendência é de nos fecharmos em nós mesmos, é de darmos passos para trás. Então você precisa orar para que Deus te dê sabedoria, para que você seja esse instrumento de edificação na tua casa, não desonrando o teu marido. É triste ver mulheres em rodinhas de festas de aniversário, ou roda que for, mesmo que na brincadeira, falando mal dos seus maridos, desonrando os seus maridos, na frente de outras. Isso está errado. Você tem nas mãos o poder de construir e destruir o teu lar. Decida se vestir desse espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Faça como Sara, escolha respeitar o seu marido. Eu sei que nem sempre é fácil. A mulher cristã, ela não é uma escrava.
mas ela é uma serva de Cristo, que serve no casamento com dignidade, com sabedoria, com fé e com a palavra difícil de mencionar por muitos aí, com submissão. O ponto 2 da mensagem, o marido, agora sim, homens, o marido é chamado a sustentar o lar por meio de um amor sacrificial. Se a esposa, se a ela é requerido respeito e submissão, ao marido é exigido algo ainda mais profundo, um amor como o de Cristo. Maridos, amem suas mulheres, como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, Efésios 5:25. E isso muda completamente qualquer noção de liderança autoritária ou egoísta. A liderança bíblica do marido, ela é fundamentada em sacrifício, em serviço e em santificação. Sacrifício, serviço, santificação. Cristo, ele não oprimiu a igreja, ele morreu por ela. E assim o marido é chamado a dar a sua vida pela esposa, e a servi-la com dedicação, e a protegê-la com ternura, e a guiá-la espiritualmente. Isso envolve na prática orar com ela, abrir mão de vontades, corrigir, instruir com graça, cuidar da sua saúde emocional, espiritual e física também, prover tudo que for necessário para que ela vivencie tudo isso. O marido, eu e você, homens, nós devemos buscar a santificação da nossa esposa, assim como Cristo purifica a sua noiva. Eu e você temos esse dever. É nesse momento que eu e você abrimos mão de todo o imaginário sujo que em algum momento da nossa vida nós já colhemos, e você está me entendendo exatamente o que eu estou querendo dizer aqui, e nós abrimos mão de tudo isso, e de apetites colhidos no esgoto, e não levamos para o nosso leito, e não queremos oprimir a nossa esposa com o que vimos e desejamos, por aí. E aí nós também, é uma maneira muito prática, de nós zelarmos pela nossa esposa, pela honra da nossa esposa. Paulo diz ainda que o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Isso implica um cuidado constante, implica em zelo, implica em atenção. Como alguém que alimenta e cuida de si mesmo, o marido deve zelar pela sua esposa. Ou seja, é constante, é todo dia, é todo tempo. No mínimo 3 vezes por dia a gente come ali, tem gente que come mais. Então, quando um homem ama assim, a sua casa é fortalecida. E as suas, olha o que Pedro alerta, as suas orações, elas não são impedidas. Não adianta religiosidade se você tem negligenciado a sua esposa e os seus filhos. Toda a tua religiosidade, toda a tua oração, elas serão impedidas. A palavra é essa, impedidas. O que está em jogo aqui é justamente isso. Deus não quer religiosidade barata. Deus quer fé em ação. E a tua família como esse instrumento de reflexo do próprio Evangelho. Pedro também fala ao marido, ele pedindo ali que ele viva com a esposa com entendimento, reconhecendo-a como parte mais frágil, mas cordeira da graça da vida. Ou seja, ela não é inferior, mas ela precisa de um cuidado sim especial. Ela precisa, aquilo que você acha que é bobagem, para ela não é. Deus a criou de uma maneira diferente de você. E aquilo que para nós é, para com isso, para ela é importante. Que você de fato estenda a mão, acolha, ouça, volte atrás, escute de fato, direcione, corrija em amor. Reconhecendo que ela não é inferior, mas ela está debaixo dos teus cuidados. A força do marido, então, não deve intimidar, mas proteger. E o texto termina com uma advertência solene: se o marido não honra sua esposa, como eu já falei, as suas orações,
elas podem ser bloqueadas. Deus leva o casamento a sério. E por fim, então, já falamos da esposa que é chamada a sustentar o lar por meio da submissão piedosa. Nós já falamos agora do marido que é chamado a sustentar o lar por meio de um amor sacrificial. E tudo isso resulta, na verdade, de que o casamento é reflexo de Cristo e da igreja. Paulo conclui que tudo isso é um grande mistério, porque o casamento é esse símbolo da união entre Cristo e a igreja. O casamento, ele não foi inventado para nos fazer felizes, embora a felicidade possa vir dele, mas foi criado por Deus para glorificar a Deus. E aí então frutifica, e os filhos vêm, né? E glória a Deus pelos nossos filhos, e porque eles podem estar aqui com a gente no nosso meio. Amém, Sofia? Glória a Deus pela tua vida. Então, o marido e esposas revelam ao mundo como é o relacionamento do Salvador com o seu povo. O marido, ao amar sacrificialmente, mostra o amor de Cristo. A esposa, ao respeitar e se submeter, mostra a devoção da igreja ao seu Senhor. Quando ambos cumprem os seus papéis, o lar se torna um púlpito visível do Evangelho. Quando ambos cumprem o seu papel, o lar se torna um púlpito visível do Evangelho. A família é sustentada porque o seu alicerce está no amor redentor de Cristo. E é por isso que no versículo 33, ali de Efésios, Paulo resume: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Amor e respeito são as colunas que sustentam o lar de um cristão. Amor e respeito. E quando estes pilares estão firmes, então os filhos crescem seguros, os conflitos são resolvidos com graça ou amenizados com graça, e a família se torna uma bênção para a igreja e para a sociedade. Que assim seja. E antes de encerrar, uma palavra aqui aos solteiros e aos filhos também. Mesmo não sendo casados, os solteiros são chamados a se prepararem espiritualmente para viver, apoiar ou aconselhar relacionamentos segundo o padrão bíblico. Então, para os que desejam se casar, se você é solteiro, ou seja, nunca foi casado, se você é solteiro, nunca foi casado, você está se preparando para viver um casamento fundamentado no Evangelho? Está buscando crescer em maturidade espiritual, emocional, relacional? O tempo de solteirice não é tempo perdido, é tempo de edificação, de buscar o Senhor, de cultivar um coração que ama, que serve, que perdoa como Cristo. Então, a você que está solteiro, prepare-se hoje para ser um marido ou uma esposa piedosa amanhã. E para isso você vai ter que colocar em prática aquilo que Deus te pede. Sirva duplamente. Você não tem que dividir o seu tempo para cuidar de esposa e de filhos. Sirva duplamente, triplamente na obra do Senhor. E quanto mais você serve, mais preparado você estará nessas características aqui, porque quem serve vai estar exercitado, vai negar a si mesmo, vai humilhar-se para que o outro cresça, para que o outro se desenvolva. Então, ao invés de ficar aí tentando criar estratégias para beijar na boca, bota o pé no freio. Peraí, você tem tantas coisas para amadurecer ainda. Aproveite esse tempo para buscar ao Senhor, para buscar bons conselhos. Para os que estão solteiros por vocação ou por circunstância, né? De fato, nem todos de nós vamos casar. Se a gente for pela lógica, às vezes a gente vê, tem mais mulheres do que homens. Depois, quando a gente vê em conversão, se eu preciso casar com um crente, a proporção também diminui consideravelmente, tem mais mulheres nas igrejas do que homens. Logo, algumas pessoas não irão casar. Parece que é uma questão lógica. Eu não sei se isso vai ser você ou se não vai ser, mas independente disso, você tem que viver para a glória de Deus. Você que é solteiro, você também reflete Cristo ao viver a sua vida com fidelidade, pureza e serviço ao próximo. Você também foi resgatado para refletir Cristo. A dignidade do solteiro está em Cristo, e a sua vida pode e deve abençoar famílias ao seu redor.
aconselhar, encorajar, servir com graça. A sua comunhão com Cristo é a sua maior fonte de identidade e de propósito. É Cristo que dá identidade para você, não vai ser um casamento. E essa pregação ela também deve falar ao coração dos filhos. Atenção, crianças. Os filhos que ainda estão debaixo da autoridade dos pais. Vocês estão aprendendo todos os dias sobre Deus ao observar o casamento dos seus pais. Sabia disso? Tem muita coisa a aprender sobre Deus ao olhar para o casamento do seu papai e da sua mamãe. Muita coisa. O modo como eles se tratam é uma pregação viva do amor de Cristo. Então, crianças, adolescentes, jovens, prestem atenção. Aprendam com eles e orem por eles. Carecem das nossas orações, porque nem todos, porque não tem Cristo, refletem com perfeição, né? Ou minimamente o próprio caráter de Deus aqui. Então, mesmo que seus pais não sejam perfeitos, o mandamento permanece: honra teu pai e a tua mãe. A obediência e o respeito que você oferece hoje são sinais de um coração que teme ao Senhor. E eles vão te capacitar para colocar em prática logo ali dentro do teu casamento, justamente o amor e o respeito, que hoje como filho, debaixo da autoridade dos seus pais, você é chamado a ter por eles, amor e respeito. Então sim, nós temos que estar atentos, como é que o menino trata assim o seu pai e a sua mãe, como é que a menina trata os seus pais, porque isso é um bom indicativo de como ela, quem sabe, venha a tratar você, se você vier a casar com ela, e vice-versa. Então, considerar uma pregação como essa, e o casamento dos teus próprios pais, é necessário. O modo como você vê o casamento agora, influenciará como você viverá no futuro, provavelmente. Então, não se deixe moldar pelas séries, pelas redes sociais, pelas opiniões populares, até pela experiência. Eu sei que eu estou falando para olhar para os pais, mas às vezes até para a experiência dos teus pais, realmente, às vezes não é um parâmetro mesmo. Deixa a palavra de Deus moldar o seu coração desde já. Apesar de todo esse apelo que eu fiz para você olhar ao seu derredor e ver os exemplos, mas lá em casa falta. Deus te deu a igreja, não faltam casais na igreja para que você possa olhar e falar. Lá em casa deu ruim, mas glória a Deus. Hoje nós falávamos, o irmão Rufino e a irmã Juraci, 54 anos, né? São os vencedores aqui de anos de casamento, né? Irmão Jaime e irmã Francisca tem 53, se eu não estou enganado, né? Então, irmã Juraci e irmão Rufino estão com seus 54 anos de casados. Mas tanto um quanto o outro, poderiam testemunhar das lutas, dos desafios e da dependência de Cristo e do Evangelho para salvar os seus casamentos. O Evangelho nos salvou, o poder de Deus. Então, concluindo, irmãos, a família ela é sustentada quando o casamento é vivido segundo o Evangelho. Quando o marido e esposa obedecem ao seu chamado com fé, com temor e com amor, aí o lar permanece firme, mesmo diante das tempestades. E o mundo, ele precisa ver casais que se amam e se respeitam, não porque são perfeitos, mas porque têm Cristo como fundamento. Então, aplicações finais aqui. Maridos, você está liderando a sua casa como Cristo lidera a igreja? Tem sacrificado o seu tempo, o seu conforto e as suas vontades pela santificação da sua esposa? Esposas, você tem expressado respeito ao seu marido como forma de obediência a Cristo? Tem buscado essa beleza interior que edifica verdadeiramente? Aos casais, então, seu casamento, ele está sustentando ou enfraquecendo a sua família? E para a igreja, como igreja, nós estamos promovendo e ensinando esse padrão com clareza e com graça? Eu creio que sim.
uma pregação como essa faz parte desse pacote. Mas muito mais do que palavras, eu e você precisamos nos posicionar biblicamente, sendo referências, zelando por aquilo que Deus zela, apontando para aquilo que Deus tem como mais precioso: a família, o casamento. E aí não tem como, nós nos levantamos como leões para defender aquilo que Deus defende, doa quem doer, e que fique rangindo os seus dentes quem queira rangir, porque a nós convém zelar pelo que Deus zela. Voltemos ao Evangelho. Marido e esposa só conseguirão viver esses papéis se estiverem firmados em Cristo. Então não se trata de força de vontade, mas da transformação pelo Espírito. Então que os nossos lares, eles sejam verdadeiros reflexos dessa aliança entre Cristo e a igreja. Eu e você não conseguiremos fazer isso nas nossas próprias forças. Nós somos incapazes mesmo, nós precisamos de um Salvador. Mas é possível, porque Ele nos deu a sua palavra, nos ordenando viver isso. E Ele não está brincando com a gente. Ele nos deu ordens, Ele nos deu como viver, e Ele nos deu o seu Espírito que nos capacita a viver debaixo destas ordens. E é por isso que a gente pode crer que é possível viver isso. O grande empecilho muitas vezes é porque eu e você, lá no fundo, não queremos. Nós queremos impor os nossos desejos, as nossas vontades, muitas vezes queremos nos aliar ao padrão deste mundo, mas Deus já nos tirou deste mundo, nós não pertencemos mais a este mundo, nós devemos andar na contramão deste mundo. Então saia daqui nesta noite disposto a ser este exemplo para todos que te cercam, de temor a Deus. Cumpra o teu papel, começa por você e veja a sua família sendo transformada pelo poder de Deus e consequentemente a nossa igreja e consequentemente essa sociedade, porque é só o Evangelho que é poderoso para transformar as nossas vidas. Agora, é de acordo com o caminho proposto por Deus. Você fica querendo criar o teu próprio caminho para cuidar do teu casamento, não vai dar. Entregue-se a Cristo, chame Ele para ser o centro, o alicerce do teu casamento. Poderoso Deus, cada família aqui representada o Senhor conhece muito bem. O Senhor é o grande pastor, o pastor dos pastores, o pastor da igreja, o pastor de cada igreja. Eu clamo para que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, convença cada homem, cada mulher do seu pecado, diante do não cumprimento do seu papel dentro da sua casa. Que cada um aqui possa sondar o seu próprio coração. Que cada um aqui possa ter um coração ensinável para que o Senhor possa de fato sondar e mostrar. E diante do que o Senhor está mostrando nesta noite, que haja um quebrantamento e um mover do teu Espírito, para que famílias possam ser resgatadas, transformadas pelo poder do teu Evangelho. Então dá a cada homem aqui casado a capacidade de amar a sua esposa de forma sacrificial, e cada homem não casado que possa se dobrar diante do Senhor em santidade, em pureza, se preparando para ser este homem que ama sacrificialmente. Que cada esposa aqui ouça a sua voz e de fato assuma esse espírito humilde diante de ti, Senhor, e se revista desta beleza interior, desse coração manso e humilde que é capaz até mesmo de conduzir a salvação daquele que ainda não te conhece. E o Senhor sabe muito bem, nós continuamos clamando pelos cônjuges aqui que não são salvos. Ó Deus, tem misericórdia e resgata com teu poder de salvação. E aos casamentos que estão por um triz, por assim dizer, tenha misericórdia, meu Deus. Quebranta cada coração, conduza a arrependimento, que possam levar a sério essa exortação nessa noite, e que possam recorrer a Ti, que é o pastor dos pastores, e que é o maior interessado em ver vidas transformadas e casamentos restaurados. Nós cremos no Teu poder para fazer isso, até no caso mais improvável.
nós continuamos crendo no Teu poder para curar, para sarar, para conduzir a arrependimento e para transformar de uma vez por todas. Nisso nós cremos e continuamos clamando, porque a nós cabe clamar por esse tipo de coisa, Senhor, pela família, por casamentos. Ó Deus, preserva a Tua igreja na sensatez, na lucidez da Tua palavra. Aqueles que não estão casados, que escutem do Senhor o valor que há em Cristo Jesus. O Senhor os comprou, os resgatou, que possam viver para a Tua glória, que possam viver de um modo que Te glorifique, que da boca deles saiam palavras que edificam, inclusive em relação a essa área. Os livra do mal, das astutas ciladas de Satanás, com suas tentações, com seus enganos. E aqueles que desejam casar, que o Senhor, é do Senhor que vem a esposa prudente, está lá em Provérbios. É do Senhor que vem a esposa prudente. Que ninguém se precipite, mas que aprendam a guardar o próprio coração e a se voltarem para o Senhor. Livra as nossas crianças, os nossos jovens, de casamentos que não sejam firmados na rocha que é Tu, Senhor Jesus. E que possam ter a paciência e de esperar. O Senhor tem o tempo certo para todas as coisas e tem o melhor. Que vivam para a Tua glória desde já. Tem misericórdia desses nossos queridos, guarda, protege. Nós Te pedimos assim e oramos pelo Teu nome santo, Jesus. Amém e amém. A igreja pode se colocar.